Fala, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. Que bom que você está aí. E vamos falar de Gênesis, né? A nossa série aí que tem, né, eu tenho recebido muitos testemunhos, né, dessa série que está impactando aí muitas pessoas. Espero que você seja uma dessas pessoas impactadas. E se você está chegando aí pela primeira vez, né, não deixe de assistir os outros vídeos da série, né? Estamos chegando hoje no capítulo 11, então tem 10 vídeos aí para trás para você assistir, né? E já quero te pedir, né, para você curtir e compartilhar esse vídeo aí, né? E vamos em frente. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11. Não deixe de se inscrever no canal também, caso você ainda não tenha feito, certo? Nesse capítulo 11 a gente vai falar da quarta queda do homem, né? Quarta queda do homem, irmãos. Quando o homem sai do governo humano, né, e ele vai, né, para a rebelião sob o estímulo de Satanás. Então é quarta queda e o homem sai do governo humano e agora ele vai para uma rebelião sobre o estímulo de Satanás, né? É muito complicado, né? Tá debaixo aqui de um estímulo de Satanás. Vamos começar aqui fazendo uma leitura bem dinâmica. Eu vou ler os quatro primeiros versículos, perdão, tá? Do capítulo 11. Vai dizer assim, ó. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, ok? Então vamos comentar algumas coisas aqui bem rápidas, né? Nesse versículo 2, né? No versículo 1 ele destaca que toda a terra, né, era de uma mesma língua, né, de uma mesma fala. No versículo 2 ele fala aqui do um vale na terra de Sinar. Essa terra de Sinar aqui, só para você ficar ligado, é Babilônia, tá? No versículo 3, uma coisa poderosíssima aqui. Disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos. Então eles edificaram uma cidade e edificaram uma torre com tijolos. Mas eu queria lembrar a você que Deus não edifica com tijolos. Deus edifica com pedras, né? Pedras. Pedras produzidas pela obra divina. Pedras produzidas pela obra divina, a obra de Deus, né? Por meio de aqui da transformação, né? Babel, a cidade, ela foi produzida, ela foi edificada por tijolos, né? Essa cidade, essa torre não poderiam dar certo, irmãos. A edificação do Senhor, ela é feita por pedras. Olha lá algumas referências aqui para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, Mateus 16, versículo 18, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, 1 Coríntios 3, versículo 12, a parte A, 1 Pedro 2, 5 e Apocalipse 21, dos versículos 18 ao 20. Né? O Senhor edifica com pedras. Né? Os homens acharam que podiam fazer edificações com tijolos. E tem uns detalhes interessantíssimos aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Né? Você pode perceber isso, que Babel, né, tanto a cidade como a torre, foram edificadas com tijolos lá em Êxodo, né? Êxodo 1:11 e Êxodo 1:14, a parte A do versículo também. Né? Foi o trabalho humano que fez essa edificação. Né? Então eles queimavam barro e produziam tijolos. Né? Esses tijolos então vieram da terra, a terra criada por Deus. Amém? Então eles pegaram um elemento da terra que havia sido criada por Deus, queimaram e edificaram, né, uma cidade e uma torre. Né? Então, percebam que esse elemento, né, a terra, era para o crescimento da vida, era para a edificação do homem. Olha lá Gênesis 1, versículo 11. E quando eles pegam e fazem tijolos, né, eles estão matando, eles estão queimando o elemento da terra que faz crescer a vida. Ok? Pegaram aí? Então a edificação da cidade e da torre não foi uma edificação, né, de Deus, isso está claro para a gente, né, uma edificação do homem para ir contra Deus.
certo? Nós vimos no capítulo passado, capítulo 10, acerca de Nimrod, né? Que foi, foi a primeira figura do anticristo na Bíblia, certo? Continuando aqui, mais alguns detalhes, né? A torre, então, era contra Deus, mas a gente vai ver em breve, no capítulo 12, dos versículos 7 ao 8, que Abraão vai fazer um altar. E esse altar vai ser edificado ao Senhor, em contraste com essa torre. Amém? Então, esses versículos 1 ao 4 aqui, nós percebemos o quê? Que essa edificação, né, dessa cidade, dessa torre, né, foi apenas um ato, né, foi justamente para se rebelar, um ato de rebeldia contra Deus, certo? Um ato de rebeldia, de modo que eles achavam que Deus não os poderiam ferir, né, não os poderia julgar, né, por conta da atitude deles. Né, e eles queriam fazer um nome para eles mesmos, não exaltar, não enaltecer o nome do Senhor, mas um próprio nome, e colocarem assim, ó, nós vamos fazer uma torre de modo que se o Senhor julgar a terra novamente com águas, né, nós não seremos abalados, né, nós não seremos subjugados por Deus novamente. Acho que eles não leram, né, não tiveram acesso, realmente eles não tiveram acesso, né? Quando Moisés vai escrever depois, né, que o Senhor não julgaria a terra novamente com águas, né? Mas deixa isso para lá e vamos avançar. Bom, ainda no versículo aqui 4, né, vale lembrar também que essa cidade que foi edificada com o trabalho do homem fez com que eles abandonassem, né, e substituíssem Deus por uma cultura humana, como nós já falamos lá no capítulo 4, no versículo 17. Ok? Seguindo, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui está uma chave poderosíssima. Está uma chave poderosíssima. Se houver unidade, não há nada que nos impeça. Se houver unidade, não há nada que nos impeça. A igreja adequada é aquela que só tem uma mente, uma opinião e uma fala. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 1:10, Romanos 15, versículos 5 e 6, Filipenses 2, versículo 2, Filipenses 4, versículo 2 e Atos 2, dos versículos 5 ao 11. Então, a igreja adequada é aquela em que há unidade e há harmonia, há uma só palavra, há uma só opinião. E se acontecer isso na igreja, nós seremos imbatíveis na proclamação do Evangelho. Amém? Continuando, né? Esse versículo 6, o próprio Deus dá a dica, né? Eles têm unidade, né? E se a gente não impedir, eles vão conseguir fazer aquilo que eles querem. Ok? Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Percebam que aqui está no plural. Então o Deus, né, o próprio Deus, o Deus triuno, desce pessoalmente aqui. Aquele mesmo que é citado, né, no versículo 1 de Gênesis 1. Tá? Aí quando ele fala confundamos, esse julgamento do Senhor agora, né, ele foi com confusão e divisão. O Senhor coloca divisão no meio dessa raça aqui, né, na raça humana aqui nessa parte. E aqui acontece um detalhe muito interessante, né, que Babel é uma cidade rebelde, né? Babel quer dizer rebelião. E Deus abandona a raça criada, né? E não que ele não tivesse criado Abraão, mas ele cria Abraão, mas ele está ali no meio dessa perversidade toda, e ele vai ser chamado do meio dessa perversidade. Então a gente tem a inauguração aqui, né, com Abraão, Isaac, Jacó, né, e José depois, né, a gente vai ter os 4 aí chamados, tá? Continuando, aqui o versículo agora é o versículo 8, né? Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade, né? Assim o Senhor os espalhou dali
sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Confundiu as línguas, ninguém se entendia, não conseguiam falar, né? Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, né? Babel quer dizer confusão, né? E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Versículo 10, estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Então, muitas gerações, né? E muita multiplicação, o povo vai encher a terra, né? E vamos que vamos. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos, gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E aqui a gente começa a nossa segunda parte, né? E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor, e a Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. A mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aqui alguns detalhes muito interessantes aqui para a gente fechar, né? A nossa aula de hoje. No versículo 28, né? E morreu Arã. Perceba lá em cima que Arã é irmão de Abraão, que ainda era Abrão aqui, certo? E aí ele fala assim, morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ur significa luz. Olha lá, Atos 7:2, né? O Deus de glória apareceu a Abraão, né? No caso ainda Abrão aqui, a primeira vez aqui, em Ur, na Mesopotâmia, né? Antes de habitar em Harã. Né? Olha o versículo 31, tá? Olha lá, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, né? Filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho. Né? E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Habitaram onde? Harã. Alguns destaques aqui. Perceba aqui o seguinte. Né? Se você for em Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3, você vai ver que quem toma, né, a iniciativa de partir é Terá. É o pai de Abraão. Né? A partir do momento que o irmão morre, Arã morre, Terá, ainda vivo, vai ter a iniciativa de sair dali. Né? Atos 7, aí você lê o versículo 2, 3 e 4, que você vai entender isso. Né? E eles pararam em Arã, não em Canaã, diferente do que a gente pensa, prega, fala. A iniciativa de sair foi de Terá, não foi de Abraão. Abraão relutou contra Deus. Né? Abraão ele vivia numa terra de muita idolatria.
né? Por exemplo, aqui quando a gente fala caldeus, né? O Ur dos Caldeus era um lugar de demônios, era um lugar muito entregue à idolatria, muito entregue às imagens, às esculturas, muito entregue a vários tipos de pecado na área sexual, né? Faz uma pesquisa aí que você vai identificar isso, né? E aí a gente percebe aqui, né, que antes deles subirem, né, antes deles subirem para a terra de Arã, né, antes deles irem para Arã, sentido Canaã, mas eles pararam em Arã, eles viviam uma idolatria muito grande, né, eles serviam a outros deuses. Era uma família de idólatras aqui. Olha lá Josué, capítulo 24, versículo 2, que você vai ver. Até que Deus chama, numa situação totalmente tenebrosa, numa situação totalmente horrível, né? E Deus traz à luz a Abraão. Olha lá Romanos 4, versículo 16, Gálatas 3, versículo 7, que você vai entender isso melhor. Né? Então Deus trouxe à luz a Abraão. Você pode ver também Mateus 4,16, Atos 9, do 1 ao 3, 2 Coríntios 4 e 6. Tá? 2 Coríntios 4, versículo 6. Então Deus fala assim, ó, Deus vai motivá-lo, né, a sair daquela região satânica, né, e você pode ver essa motivação em Atos 7:2 e Hebreus 12:2. Mas Abraão só vai cumprir a partir do momento que o pai morre, a partir do momento que Terá morre. Tá? Então aqui a gente, como eu já falei, a gente vai partir da raça chamada, né, da raça criada para a raça chamada. Olha lá Romanos 4:16. Certo? Bom, então eu sei que é muita informação, né, mas você vai anotando aí, né, e tem a oportunidade de voltar também se ficar na dúvida, ok? Bom, só para a gente finalizar isso, quando ele fala assim em relação à terra, né, que a edificação da cidade foi feita pela terra, pelo elemento da terra, tijolo, barro, né? A terra representa a nossa humanidade, né? Olha lá Gênesis 2, versículo 7. Olha Gênesis 3:19, Mateus 13, dos versículos 3 ao 8 e 1 Coríntios 15:47, a parte A do versículo. E essa rebelião aqui, essa rebelião mata o elemento do homem que fazia crescer a vida divina nele. Então essa rebelião foi tão séria, que o Senhor desiste da raça criada e ele parte para a raça chamada. E aí a gente vê Terá tomando a iniciativa, quando seu filho morre, Arã, de sair da terra de Ur dos Caldeus. Então foi o primeiro chamamento aqui de Abraão, mas ele reluta ainda, o pai sai. Né? E a partir do momento que eles se habitam ali em Arã, no sentido de Canaã, quando o pai Terá morre, que Abraão começa a cumprir ali o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Bem, então esse capítulo é um capítulo importantíssimo, né, do nosso estudo, porque aqui o Senhor abandona, ele literalmente abandona a raça criada. Chega, eu não vou mais ficar aqui lutando, né, o meu espírito contendendo, então eu vou chamar agora. Então ele começa chamando Abraão, e esse chamado vai passar para Isaac, esse chamado vai passar para Jacó, que vai se transformar em Israel, através, né, dessa somatória aí, Jacó, José. Então, fica ligado, capítulo 12, na próxima aula, e a gente vai avançando, né? Eu espero que você esteja sendo impactado por esse estudo e que sua vida esteja sendo transformada em nome de Jesus. Amém? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.